Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem o programa, para colocarem gostos, para subscreverem o canal e baixarem a aplicação da Rádio Transforma. Vamos inevitavelmente falar do conflito da Ucrânia. E vamos analisar um pouco quem são os intervenientes neste conflito, para se perceber, no fundo, o conflito. Ora bem, parece que o mundo foi apanhado de surpresa com um conflito que ninguém esperava. De certo modo, eu próprio não esperava que a invasão da Ucrânia ocorresse. Infelizmente, nós não temos todos os dados que nos permitem compreender a situação. E muitas vezes só depois dos factos ocorrerem é que temos a percepção da realidade daquilo que acontece na estratégia de cada bloco. E foi isso que sucedeu neste caso. Aquilo que nós percebemos é que esta guerra foi uma guerra desejada, quer pelos Estados Unidos da América, quer pela Rússia. E ambos tinham motivações diferentes. Relativamente à motivação dos Estados Unidos da América, ela era, por um lado, manter a Rússia com os seus efetivos militares essencialmente ao Ocidente, para libertar a zona do Pacífico para o confronto que os Estados Unidos entendem decisivo, que é com a China, e para isso os Estados Unidos têm construído alianças, no fundo alianças anti-chinesas, e os interesses dos Estados Unidos deixaram de se situar na Europa e deslocaram-se para o Pacífico. Com as tropas russas ao Ocidente, os Estados Unidos estavam mais livres para desenvolverem a sua estratégia na zona do Pacífico. Por outro lado, os Estados Unidos estavam com problemas graves a nível económico. A pandemia lançou os Estados Unidos numa crise enorme, só resolvida com o lançamento de milhões sobre a economia americana. Esses milhões, por sua vez, estão a causar uma enorme inflação, há muitos anos não sentida, nos Estados Unidos da América. Por outro lado, o fim da guerra no Afeganistão, também já há muito tempo que, de certo modo, acabou a guerra no Iraque, a guerra na Síria também, na Líbia e no Norte da África também, estão relativamente calmos, e aquilo que sucedia era que o complexo militar americano tinha necessidade de escoar armas. O complexo militar americano, que desempenha um papel importantíssimo na estratégia dos Estados Unidos da América e que, no fundo, comanda a política americana, juntamente com o complexo industrial e com a finança, com a Wall Street, pois o complexo militar tinha necessidade de escoar armas. E essas armas foram escoadas agora para a Ucrânia, que vai ter de as pagar, obviamente. Por outro lado, os Estados Unidos viam-se confrontados com um problema da economia interna. Já falámos no problema do gás e do petróleo de xisto, cujos custos de produção eram extremamente elevados para os preços do mercado mundial do petróleo, e então a guerra também foi uma forma de fazer subir os preços do petróleo, de modo a que as empresas que extraem o petróleo do xisto e o gás também do xisto, pois passassem a ter lucros. Foi o que sucedeu. Por outro lado, os Estados Unidos também estavam a sofrer uma concorrência séria da União Europeia. E aquilo que nós vemos é que a União Europeia é a zona do globo mais afetada por esta guerra.
Se nós percebemos que o povo ucraniano e a nação ucraniana está a ser massacrada por esta guerra, nós percebemos também que o povo europeu está a sofrer uma escalada de preços, está a sofrer um empobrecimento das classes com rendimentos fixos e mais baixos. E esse objetivo de concorrência internacional por parte dos Estados Unidos também era certamente um objetivo dos estrategas americanos que dizem que têm na Europa uma aliada, mas na realidade, como aliás Trump disse em determinado momento, a Europa, para além de uma aliada, é uma concorrente e, portanto, há que combater a Europa também no plano económico, embora no plano militar ela possa ser uma aliada. Por outro lado, há a questão da expansão da NATO. Repare-se, a NATO repetidamente diz que é uma aliança defensiva. Mas é uma aliança defensiva, para ser uma aliança defensiva, ela mantinha-se no seu lugar para se defender. Mas não. A NATO está constantemente a expandir-se. Apesar de ter tido acordos em sentido contrário relativamente à extinção da União Soviética, a verdade é que a NATO tem vindo sucessivamente a alargar-se contra aquilo que George Bush tinha prometido a Gorbachev. A NATO instalou-se nos países de leste, nomeadamente na Polónia, Hungria, Bulgária, Roménia, depois nos países bálticos e agora, pelos vistos, queria instalar-se também na Ucrânia. Ora, já dissemos aqui que isso era completamente insustentável para a Rússia. Porque, na verdade, se é certo que os países têm direito à liberdade e à sua independência e a decidirem o seu futuro, a verdade é que isso também não pode contender com o direito à liberdade, à independência e à segurança de outros países. Ora, aquilo que a Ucrânia estava a fazer ao decidir pedir a adesão à NATO e a NATO, ao decidir expandir-se para a Ucrânia, o que estavam a fazer, no fundo, era pôr em causa a legítima aspiração à segurança por parte da Rússia. É que o direito à segurança e à liberdade não pode ser só um direito dos Estados Unidos e dos seus aliados. Tem de ser também dos outros. E o grande problema do mundo neste momento é que os blocos estão cada vez mais acirrados a combater-se. Em vez de procurarem a paz e o desarmamento, aquilo que procuram é, no fundo, a guerra e uma escalada no armamento. É aquilo que a NATO e os Estados Unidos estavam a fazer. A guerra e a escalada no armamento. Claro que Putin também é a mesma coisa. Também pretende a guerra e a escalada do armamento, porque, no fundo, é o armamento e a guerra que dão o poder a Putin. A Rússia não é uma potência económica grande, tem mais ou menos um produto interno bruto semelhante à da Itália, nem sequer a nível de população é muito grande. A população da Rússia é de cerca de 150 milhões de habitantes, enquanto da União Europeia é de 450 milhões de habitantes, 3 vezes mais, e a dos Estados Unidos de cerca de 320 milhões de habitantes, portanto, o dobro, sensivelmente o dobro da população da Rússia. Portanto, a Rússia não é uma grande potência em termos económicos, nem em termos populacionais, é uma grande potência em termos militares. E depois do fim da União Soviética, aquilo que Putin tem vindo a querer é que a Rússia seja tida como potência, como foi em tempos. Nomeadamente, é curioso que, não sendo comunista, bem pelo contrário, ele é anticomunista, ele glorifica Stalin, porque realmente Stalin foi o grande homem do poder forte na União Soviética. E é, de certo modo, a figura
mais importante da União Soviética, ainda hoje falada, apesar dos seus crimes e apesar de todo o governo nefasto que ele levou a cabo dentro da União Soviética. Putin é, essencialmente, um nacionalista russo. O seu mentor intelectual, espiritual, é um indivíduo chamado Alexander Dugin, que é um filósofo, professor numa universidade de Moscovo, mais novo que Putin, cerca de 10 anos mais novo que Putin, mas que é o mentor intelectual de Putin. Alexander Dugin vai buscar a tradição fascista, vai buscar a tradição stalinista, vai buscar, sobretudo, a tradição nacionalista russa, da filosofia russa, do pensamento russo do século XIX, para criar uma mitologia de uma Rússia eslava autêntica e, de certo modo, pura. Ele próprio diz que a pureza do fascismo não era grande e que a Rússia é que tem condições de criar uma nação pura. É este o pensamento que leva também ao imperialismo de Putin. Mas, do outro lado, do lado de Biden, não há pensamento. O que há é pura e simplesmente interesses, estratégias, e do lado de Biden o que há é os interesses do complexo militar industrial e da grande finança americana. Esses é que ditam o futuro e o presente dos Estados Unidos da América. E esta luta, esta guerra, foi ditada por esses interesses e não por outros. Por outro lado, aquilo que tem sucedido ultimamente, os grandes cães não lutam uns com os outros, a Rússia não luta diretamente com os Estados Unidos, lutou de certo modo por interpostas pessoas na Síria, em que a Rússia interveio e derrotou claramente os Estados Unidos. Agora, aqui utiliza-se a Ucrânia e Zelensky. Zelensky era um licenciado em Direito, que depois foi humorista numa televisão pertencente a um oligarca ucraniano, Ihor Kolomoisky, que nem sequer vive na Ucrânia. É um indivíduo altamente corrupto e corruptor, um indivíduo que enriqueceu através da corrupção e que conduziu, através da sua televisão, do domínio dos meios de comunicação, Zelensky ao poder. Claro, Zelensky chegou ao poder baseado num combate à corrupção. Agora, se há indivíduo corrupto na Ucrânia, é Kolomoisky. É o seu mentor. E o próprio Zelensky, sabe-se agora, através dos mecanismos internacionais de controle das fugas de capitais, que ele tem muito dinheiro em paraísos fiscais e aplicado até em casas no Reino Unido. Portanto, Zelensky, que foi catapultado para o poder, um oligarca ucraniano, com o objetivo, isso é vulgaríssimo, de combater a corrupção. Os outros é que são corruptos, eles são os puros. E aquilo que sucedeu foi que, através desse combate à corrupção, Zelensky chegou ao poder, a corrupção mantém-se ou piorou ainda. Portanto, Zelensky é apenas um testa de ferro de Biden e dos oligarcas ucranianos aliados a Biden. Agora, quem sofre com isso tudo? Quem sofre é o povo ucraniano. E o povo europeu, de modo geral, os mais pobres na Europa, e na Rússia. Isto é, aqueles que de certeza absoluta não querem a guerra, aqueles a quem a guerra nada diz, esses é que veem o seu sofrimento, a morte à sua volta, a dor à sua volta e a fome também a entrar-lhes em casa. Pois os senhores da guerra, quer russos, quer americanos, são responsáveis por esta tragédia. São ambos responsáveis.
É certo que a Rússia foi a invasora. É certo que Putin é o principal culpado. Sem dúvida nenhuma. Quem invade é o principal culpado. Mas quem procurou a invasão, quem fez tudo para que a Ucrânia fosse invadida, foi Biden e o complexo militar industrial americano, secundado pela NATO e pela União Europeia. Neste momento, a posição da União Europeia é perfeitamente vergonhosa. Nunca a Europa teve líderes com tanta falta de carisma, tanta falta de orgulho nacional como atualmente sucede. A Europa aceitou agora ser a Bielorrússia dos Estados Unidos da América. E é uma vergonha que assim seja, porque a Europa tem valores a defender que não são exatamente o dos Estados Unidos da América. A pandemia serviu para enriquecer os já ricos e empobrecer os mais pobres. Esta guerra continua essa senda. Serve para enriquecer os mais ricos e empobrecer os mais pobres. E isso está-se a sentir na União Europeia. A União Europeia, que devia ser o espaço de liberdade, igualdade e fraternidade, de justiça e de progresso, está a ser dominada precisamente pela ideologia liberal americana, onde a rapina é o objetivo essencial dos poderes económico e político. Esperamos que novos líderes europeus venham e que deem à Europa a força que ela na realidade tem e que parece não querer ter. A Europa deve tornar-se independente, quer da Rússia, quer dos Estados Unidos da América. E não deve levar a cabo nenhuma cruzada, como pretendem os Estados Unidos, que a Europa leve contra a Rússia, porque aquilo que está a passar é uma autêntica cruzada do Ocidente contra o Oriente, porque a Rússia tem muito mais a ver com a Europa do que os próprios Estados Unidos. É algo que um dia iremos falar. A Rússia, pense nisto, a Rússia tem muito mais proximidade com a Europa, não só uma proximidade geográfica, mas uma proximidade cultural com a Europa muito superior àquela que tem os Estados Unidos. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem o programa, subscrevam o canal, coloquem gosto e baixem o aplicativo da Rádio Transforma.